Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Nós estamos na semana dedicada a orientações, a prevenção e informações que vão auxiliar o idoso diabético a reverter essa situação e a ter mais qualidade de vida. E também os idosos que não são diabéticos, né? Nessa semana aprenderam aí nas 3 lives que nós fizemos, terça, quarta e quinta, o que é o diabetes, o que você pode fazer para mudar essa situação e para ter mais qualidade de vida. Então, você que é idoso, acompanhe a live de hoje, assista os vídeos anteriores também, as lives anteriores que foram feitas nessa semana. Você que é cuidador, você que é profissional também, é importante que você aprenda essas informações, que você tenha as orientações, para que assim você possa auxiliar os nossos idosos, tá bom? Quero dar uma boa noite para a nutricionista Luana, que está aqui no Instagram, Dicas da Vandinha também, seja bem-vinda, Carol também no Instagram. Uma boa noite aqui para a galera no Facebook, Glaciete Ferreira, João Gomes, boa noite, Maria Teodora, todos os demais que estão no Facebook. Gente, gratidão pela presença de vocês, uma boa noite. Deixa aqui seu nome, seu boa noite também, para que eu saiba quem está participando dessa live. Já curta a publicação, você que conhece o meu trabalho também aqui no Instagram, já pode mandar esse vídeo para outras pessoas, só clicar na setinha. E você que está aqui também no Facebook, só clicar aí no compartilhar, porque vai para o seu perfil pessoal. Você pode marcar outras pessoas também que você conhece, outros idosos, profissionais de saúde, cuidadores também, para que a gente possa ampliar essa corrente e ajudar mais pessoas, tá bom? Então, lembrando já, antes de iniciar a live, fizemos lives no mês de dezembro falando sobre diabetes, e nessa semana, terça, quarta e quinta, às 21 horas, nós tivemos live, tá? Então, o que você pode fazer? Ou você pode assistir essa live aqui na página do Facebook, essas lives, né, que eu fiz, ou você pode ir lá no meu canal do YouTube também e assistir essas 3 lives anteriores. Elas vão ser importantes para você entender o conteúdo de hoje, tá bom? Boa noite aí, Malu Alves no Instagram também. E aqui no Face, Rose Lima, Fátima Polido, Tânia Aparecida, gratidão, boa noite, gente. Vamos já então iniciar a live de hoje, já estamos aí a 2 minutos e meio. Vamos aí sem perder tempo, né? Vou fazer um breve resumo dessa semana, o que a gente conversou. Primeira coisa que a gente entendeu, que eu expliquei para vocês na terça-feira, que a diabetes ela é uma doença nutricional, tá? Então, se a diabetes ela é uma doença nutricional, as intervenções, tanto para tratamento, quanto para reversão, tanto para prevenção do diabetes, são estratégias também de alimentação, estratégias nutricionais. Então, a chave para o idoso diabético ter mais qualidade de vida, realmente entender de nutrição, entender o que piora o quadro, o que causa diabetes, e a gente veio falando disso ao longo da semana, tá? Então, diabetes, doença nutricional, intervenções tem que ser na área de alimentação para poder melhorar a sua qualidade de vida. E aí, a gente entendeu quais são os tratamentos convencionais que são indicados para o diabético, que não curam, tá? E quais são os tratamentos que efetivamente vão curar, vão reverter, vão trazer mais qualidade de vida para o idoso diabético. Então, do lado das intervenções tradicionais, que não curam a diabetes, que na verdade pioram ainda mais o quadro de diabetes no idoso, nós temos a orientação para o idoso fazer dieta de baixa gordura, que eu já expliquei para vocês, que não traz saciedade. As gorduras, expliquei também que elas têm pouca... elas não fazem com que a gente secrete mais hormônio insulina, que é um dos grandes problemas da diabetes. Então, quando você diminui o consumo de gordura, você come mais carboidrato. E aí você aumenta mais a glicemia no seu sangue, você piora a sua condição de saúde. Além disso, não te traz saciedade, né? Então, se não te traz saciedade, você vai continuar sentindo muita fome. E aí vai comer, vai aumentar a sua glicemia, vai piorar a diabetes. As medicações, também fiz uma live explicando para vocês sobre a questão das medicações, que vão tirar ali o açúcar do seu sangue e vão jogar, vão forçar os seus órgãos aí a estarem aceitando, e você vai continuar com uma reserva muito grande de glicose. Então, não resolve o problema de excesso de açúcar no seu organismo, tá? Com o tempo, o seu diabetes tende a piorar. A insulina também. Então, assim,
Dieta de baixa gordura, os remédios, a insulina, porque o idoso, à medida que a diabetes vai piorando, o medicamento não dá conta, você vai ter, o médico vai indicar para você fazer o uso de insulina. Quanto mais insulina você tem no seu corpo, mais resistência você vai produzindo nas suas células. E isso não vai curar, vai piorar o seu quadro de diabetes. Por outro lado, as pesquisas científicas, elas já confirmam para a gente que bariátrica, cirurgia bariátrica reverte quadro de diabetes, sim, isso já é comprovado, só que existem as complicações que eu expliquei para vocês ontem, né? Dieta de baixa gordura, a gente também conversou ontem, baixa gordura não, desculpa, de baixo carboidrato e com gordura boa, vai te ajudar na questão da carga glicêmica, ou seja, você vai ingerir alimentos de baixa carga glicêmica, você não vai causar aquele aumento de glicose no seu sangue, que vai fazer com que você produza muita insulina, e produzindo muita insulina, com o tempo, seu organismo vai criar resistência. Então, assim, se você tem uma dieta de baixo carboidrato, você não vai ficar provocando esses picos de insulina. Isso vai te ajudar a reverter, então, o diabetes, tá? E aí, a gente tem também a questão do jejum intermitente, que é a terceira estratégia para te ajudar, então, a tratar a diabetes no idoso, tá? Então, é sobre o jejum intermitente que a gente vai conversar hoje. O jejum intermitente, ele vai te trazer os mesmos benefícios, tá? Da cirurgia bariátrica em termos de reversão do diabetes, só que ele vai te ajudar ainda a emagrecer 2 vezes mais e não vai te trazer as complicações que a cirurgia bariátrica pode trazer. Então, por isso que a gente vai conversar hoje sobre jejum intermitente. Já fazendo um comentário aqui em relação à nutricionista Luana, né, que colocou aqui para mim em relação à questão de procurar um nutricionista, inclusive é uma das coisas que eu vou colocar no final dessa live, Lu, e eu sempre falo para os idosos, tá? Gente, qualquer dieta que a gente vai fazer, a gente tem que ter, principalmente idoso, né, que faz uso de várias medicações, tem um acompanhamento médico e o acompanhamento nutricional, até porque a maioria dos médicos não entendem de nutrição, tá? Então, ao final da live, eu vou estar falando sobre isso também. Então, gente, as estratégias tradicionais, elas vão fazer com que vocês produzam mais insulina. As estratégias que eu comentei para vocês agora, dieta de baixo carboidrato, com gordura saudável, jejum intermitente, elas vão diminuir essa produção de insulina, né? Então, com isso, vai te ajudar a reverter esse quadro de resistência à insulina, vai te ajudar, então, a reverter o diabetes, tá? Então, a conclusão que a gente chegou nessa semana é, sim, diabetes é reversível, e aí a cirurgia bariátrica está aí para mostrar para a gente que a diabetes é reversível, sim, porque muito se falava, não, diabetes não tem cura, diabetes é doença progressiva, e ontem eu expliquei para vocês por que se reverte com a cirurgia bariátrica, tá? Então, você que não assistiu a live de ontem, quer entender benefícios e malefícios da cirurgia bariátrica para o idoso diabético, assista a live de ontem que eu falei sobre esse assunto, tá bom? Então, chave para reverter diabetes é você diminuir o consumo de carboidratos refinados, industrializados, e você queimar também o açúcar que já está no seu organismo, tá? Esse excesso de glicose, esse excesso de açúcar que tem aí não só na sua corrente sanguínea, mas nos seus órgãos também. À medida que você não resolve, que você não muda a sua alimentação, você vai continuando com esse excesso que a medicação não tira, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, já partindo para a questão do jejum, que é o assunto de hoje. Primeiro eu fiz esse resumão, né, para quem não assistiu às lives, para que vocês possam entender a importância do jejum intermitente. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, já há 100 anos atrás, quando se começou a estudar com mais ênfase a questão da diabetes, a estratégia que era utilizada para tratamento já era a restrição alimentar. Já era o jejum, tá? Quando que isso mudou? Quando se descobriu o hormônio insulina, e aí o foco do tratamento, inclusive, lógico, da indústria farmacêutica, foi produzir medicamentos que fizessem com que a gente estimulasse, né, o nosso pâncreas a produzir mais insulina. Então, ao invés de continuar orientando a nossa população a fazer restrição alimentar, a diminuir o consumo de carboidrato, começou-se a investir em medicações para estimular a produção de insulina no organismo, tá? Mas já há 100 anos atrás já se tratava diabetes com restrição alimentar.
E aí, uma das provas, inclusive, de que a restrição alimentar ela pode trazer mais qualidade de vida para o idoso diabético, diminuir mortalidade, é que nas épocas de guerra, inclusive, quando havia aquela restrição alimentar, justamente porque não se tinha tantos alimentos, em épocas de guerra a gente não tem tantos alimentos disponíveis, foi o período que menos morriam pessoas com diabetes. Por quê? A restrição alimentar, ela trazia esse benefício de não estar estimulando, à medida que você não come, você não vai estar aumentando, secretando insulina para dar conta daquela glicose que está entrando. Então, a qualidade de vida dos diabéticos na época melhorou, havia menos mortalidade de diabéticos, né? Essa já era uma das provas, mas ao longo dos últimos anos a gente já teve várias pesquisas científicas que comprovam a importância da dieta de baixo carboidrato e do jejum intermitente para a reversão da diabetes no idoso e em qualquer outra pessoa que tenha diabetes, não só no idoso, tá? E aí, o que é jejum intermitente? Na verdade, jejum intermitente, resumidamente, ele é privação de alimento, tá? Você vai se privar de comer durante determinado período. Isso a gente já fazia na época das cavernas, na época que nós éramos caçadores. Normalmente, a gente já tinha que fazer restrição alimentar, porque a gente não tinha geladeira, né? A gente não tinha tudo que hoje a gente tem para preservar os alimentos por mais tempo. Então, a gente já fazia restrição alimentar mesmo, naturalmente, e aí acabava aquela alimentação, estragava, a gente tinha que caçar e correr atrás de mais alimentos, correto? Então, isso já era natural. Então, jejum é restrição de alimentos, tá? E aí existem vários regimes de jejum. Tem o jejum que você vai ficar 12 horas sem se alimentar, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas, até 36 horas. Só que a questão do jejum é, você, principalmente você que é diabético, essa é a principal estratégia para você curar o diabetes, você reverter o diabetes, mas você precisa de orientação. Por quê? Você que é diabético, você utiliza medicação, correto? Todo mundo que está aqui que é diabético utiliza aí a medicação. E aí, se você utiliza a medicação e você não faz acompanhamento médico e acompanhamento nutricional para fazer essa diminuição de carboidrato, para fazer o jejum intermitente, e aí concomitantemente diminuir também a quantidade de medicação, você pode ter hipoglicemia. E aí a hipoglicemia vai te trazer várias complicações, pode te levar até a morte, né? De início você sente aquele tremor, você pode ter náuseas, pode ter perda de consciência, se você não for socorrido a tempo, você pode inclusive morrer. Mas por quê, né? O que a gente tem que entender? A medicação, ela vai diminuir essa glicose no seu sangue. Mas se você está fazendo jejum intermitente, você também está fazendo essa diminuição da glicose no seu sangue. Se você faz jejum intermitente, você continua com a mesma quantidade de medicação, o que vai acontecer? Sua glicose vai diminuir demais. E aí você pode passar mal. Então, o primeiro ponto, antes de você fazer jejum intermitente, você entender que você vai precisar de um acompanhamento nutricional e médico. Agora, um alerta que eu dou para você. Se você vai procurar um nutricionista e ele te fala que ele não trabalha com alimentação low carb, pode esquecer, tá? Sinto muito, porque, assim, as evidências científicas, tá? Inclusive, a gente tem países como o Canadá que tratam diabetes com jejum intermitente. Pesquisas das melhores universidades americanas comprovam, se for procurar as bases de dados científicas, né? As bases de dados de estudos médicos comprovam que a melhor estratégia para diabético é a alimentação de baixo carboidrato e jejum intermitente. Então, vai procurar um nutricionista, você vai ter que procurar um nutricionista especializado em alimentação low carb, ponto. Se esse nutricionista não entende alimentação low carb e jejum intermitente, não adianta, tá? E aí você tem que procurar também um profissional médico. Por quê? Como eu falei, o médico ele vai ter que ir aos poucos ir diminuindo a quantidade da sua medicação, para você não ter hipoglicemia. Então, não adianta você, que é idoso, partir para jejum intermitente sem procurar uma orientação médica, tá bom? E aí, para além disso, o que a gente tem que entender? Muito se fala o seguinte, né? Quando a gente faz jejum intermitente, a gente vai diminuir o nosso metabolismo basal. Nosso metabolismo basal significa o quê? A energia necessária que a gente precisa para o nosso corpo funcionar. Na verdade, isso diminui, né? O nosso metabolismo ele fica mais lento quando a gente faz restrição calórica. Isso vai acontecer, o metabolismo ele vai ficando mais lento, com o tempo você para de emagrecer,
você não consegue reverter diabetes com restrição calórica, tá? Quando você faz jejum intermitente, o nosso organismo ele já se adapta fisiologicamente a isso. E aí, o que acontece? O organismo ele já entende que, assim como lá com o homem das cavernas, quando você faz restrição alimentar, você vai precisar estar bem, estar com energia, estar com o seu metabolismo basal em alta para você procurar alimento, porque senão você vai morrer. Imagina o homem lá das cavernas que ficava horas e horas sem comer. Se não houvesse essa adaptação fisiológica, ele ia morrer. Então, assim, ele ficava longos períodos sem se alimentar, o metabolismo basal continuava alto, e aí o que acontecia com ele? Ele conseguia correr atrás da alimentação. Então, isso não existe, tá? Isso é balela, já digo isso para vocês. Bom, o que acontece quando você faz jejum? Primeira coisa, você vai queimar glicogênio, tá? Que é aquele armazenamento que fica ali de fácil acesso para você utilizar quando você tem necessidade, que fica armazenado no seu fígado. É uma reserva imediata de energia. Então, quando você faz jejum, você vai queimar primeiro, logo ali, o seu glicogênio, é aquela energia que está armazenada no seu fígado. Posteriormente, vai acontecer algo que é melhor ainda para o diabético. Você vai queimar toda a sua reserva de energia no seu corpo também, tá? E isso vai te ajudar demais, porque como eu falei, gordura no fígado, a gordura nas suas vísceras, nos seus outros órgãos, é um problema que acontece com o diabético e que vai piorar ainda mais sua condição. Vai trazer problemas cardíacos, vai trazer problemas renais, vai trazer problemas neurológicos, vai trazer problemas no seu cérebro, né? Então, é muito importante que você entenda como que se dá esse processo de jejum intermitente. Não vai queimar primeiro aquela reserva ali de glicogênio, depois vai queimar também o excesso que está no seu corpo. Com isso, você vai emagrecer, com isso, vai diminuir a secreção de insulina, você vai diminuir também, com o tempo, a resistência à insulina. Agora, o que acontece, gente? Se você foi diagnosticado com diabetes agora, né, o seu processo de reversão de diabetes vai ser muito mais rápido. Se você é uma pessoa que é diabética há 10, há 15, há 20 anos, talvez você demore 1 ano, talvez você demore 2 anos para conseguir reversão. Então, não é milagre, não existe milagre, não existe coisa rápida para ontem, tá? Tudo é um tratamento com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, tá bom? E tudo é um passo a passo. Por quê? Se você é diabética há 10, 15, 20 anos, né? Você já tem um acúmulo muito grande no seu corpo, inclusive de gordura corporal. Então, para o jejum intermitente, dieta de baixo carboidrato, realmente trazer reversão vai demorar um tempo. E é preciso a gente entender que a gente construiu a diabetes, como eu sempre falo com vocês, é estilo de vida, você construiu ao longo do tempo. Agora você também vai demorar um tempo para desconstruir, tá? Então é preciso ter paciência com isso também. Já falei a questão da medicação, sintomas também de hipoglicemia, acho que eu já comentei também, mas é importante que você saiba, né? Começou a fazer, vai conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, ele vai te orientar em relação a isso, mas eu também já estou te orientando, tá? Sintomas de hipoglicemia, que é tremor, às vezes você sentiu uma tontura, você sentiu náusea, tá? Sentiu algum desconforto no jejum intermitente, você tem que parar logo, tá? Tem que parar, tem que comer alguma coisa, porque senão isso pode evoluir para uma perda de consciência, pode evoluir para uma morte. Então, assim, tem que ser monitorado sempre. Se sentiu mal, parou o jejum intermitente na hora, tá? Um outro ponto também, você que é diabético, inclusive se você faz jejum ou não, você tem que ter um medidor de glicose. Então, você tem que estar ali 2, 3, 4 vezes ao dia, o mais recomendado é que 4 vezes ao dia, você faça esse monitoramento da sua glicose no sangue, da sua glicemia, tá? Isso é muito importante. Você percebe que está caindo demais, você tem que voltar a se alimentar, tem que retornar com a sua alimentação, tá? Sintomas iniciais. Quando a gente começa a fazer jejum, né? Em geral, você está acostumado a comer muito carboidrato. Então, quando você faz o jejum, você pode, geralmente a gente sente, pelo menos nos primeiros dias, você vai sentir muita fome. Isso, com o tempo, seu organismo vai se adaptar, porque ele vai aprender a utilizar a sua gordura como combustível, tá? Isso é um processo fisiológico que acontece na medida que a gente vai mudando a nossa alimentação para uma alimentação de pouco carboidrato.
o nosso organismo ele vai se adaptando para utilizar a gordura como combustível. Então, também é conversa fiada quando as pessoas dizem que você precisa de carboidrato para ter energia. Não, a gente produz, o nosso próprio organismo produz a quantidade de glicose que a gente precisa, tá? Então, e ele transforma a gordura em energia. Isso é um processo, você vai começar com essa alimentação, seu corpo vai se adaptando fisiologicamente para isso. Então, de início, você vai sentir muita fome, você pode sentir dor de cabeça, pode sentir câimbras musculares, pode ter irritações na pele, e tudo isso significa que você está jogando, né, para fora, inicialmente para a sua corrente sanguínea, esse excesso tóxico de glicose no seu sangue, tá? Com o tempo, de 5, 6 a 7 dias, esses sintomas também vão passar, tá bom? Então, fique tranquilo que isso passa, e na segunda-feira nós vamos conversar também sobre esses sintomas. Vocês podem ficar tranquilos, mas é interessante saber que vão acontecer esses sintomas também. E aí, é interessante você saber o seguinte, ontem eu falei na live para vocês sobre a questão da alimentação de baixo carboidrato, né? E a alimentação de baixo carboidrato, ela já vai te preparar para o jejum. Não tem como você ter uma alimentação que majoritariamente é composta de gordura, proteínas moderadas e pouco carboidrato e você sentir fome o tempo inteiro. Você não vai sentir. O seu organismo vai se adaptar e vai diminuir a sua fome, tá? E aí, o que vai acontecer? Você naturalmente vai fazer jejum. Inicialmente de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas. E isso vai aumentando com o tempo. Porque quando a gente se alimenta da forma certa, a gente não tem necessidade de comer o tempo inteiro. A gente não tem essa fome o tempo inteiro. Essa fome que a gente sente o tempo inteiro é por conta de uma alimentação cheia, lotada de carboidrato. E aí a nossa glicose vai lá em cima, faz um pico e baixa, faz um pico e baixa. Quando baixa, você sente fome. Agora, quando a sua alimentação tem mais gorduras, gordura não provoca esse pico de insulina. Então, você não vai ter essa fome, tá? Você vai ficar numa ordem mais linear das coisas. Isso vai te conduzir naturalmente para jejum intermitente. O erro da maioria das pessoas, né? Inclusive idosos também, é querer pular. Ao invés de começar uma alimentação de baixo carboidrato, já pular para um jejum. Isso vai te trazer problemas, você vai ter dificuldade de adaptação, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente aprender como fazer uma alimentação de baixo carboidrato, tá? E aí, semana que vem nós vamos falar mais sobre o jejum. Eu vou trazer algumas dicas para vocês agora, mas semana que vem a gente vai falar. Eu tenho que explicar muito mais outras coisas sobre jejum para vocês. Hoje é uma introdução, tá bom? E aí, a primeira coisa que vocês precisam saber. Bom, falei que jejum é restrição de alimentação. Quando você faz jejum intermitente, os alimentos que são permitidos durante as horas que você vai ficar em jejum são café, chá e água, só, tá? Café, chá e água só. Mas muitas pessoas precisam, além de fazer essa alimentação de baixo carboidrato, de uma adaptação para esse jejum, uma adaptação ainda maior. Então, inicia um processo com alimentação de baixo carboidrato e depois faz um jejum da seguinte forma: ao invés de tomar só água, chá e café, esse idoso vai poder tomar um café com óleo de coco, porque o óleo de coco vai trazer uma saciedade. O idoso não vai sentir tanta fome e não vai ter pico de insulina. Como eu falei para vocês, a gordura, para ser metabolizada, ela não precisa de insulina. Então, você vai se sentir bem e não vai estar ingerindo carboidrato, tá? Caldo de vegetais e caldo de ossos também. Então, para muitos idosos, na verdade, ao invés de fazer jejum só com água, chá e café, se utiliza, então, o idoso vai ser permitido para o idoso utilizar óleo de coco, um café com óleo de coco, algumas colheres de óleo de coco ao longo do dia, que não estimula a insulina, e tomar caldo de vegetais ou caldo de ossos. Também vai fazer com que o idoso se sinta bem e consiga se adaptar para depois fazer um jejum só com café, chá e água, tá? E aí, depois, né, o terceiro processo, o idoso realmente fazer esse jejum só com café, água e chá. Então, primeiro passo, fazer alimentação de baixo carboidrato. O segundo, geralmente, vai partir aí para fazer esse jejum com caldo de ossos ou caldo de vegetais, bebendo aí algumas colheres de óleo de coco, para depois partir com jejum só café, chá e água, tá? E aí, durante o jejum, o que vai ser muito importante? Beber muita água, interromper o jejum se estiver se sentindo mal. Às vezes vai ser necessário o idoso aumentar a ingestão de sal nos períodos que não são os períodos de jejum. Ter uma alimentação nutritiva, porque não adianta, agora eu vou fazer jejum intermitente, eu vou ter uma alimentação que não tem a nutrição necessária, não tem os elementos necessários
para a minha saúde, não pode ser. Então, você tem os períodos fora do jejum, você tem que estar se alimentando bem nutricionalmente, tá? Ter todos os minerais, todas as vitaminas, proteínas importantes para a sua saúde nos períodos que antecedem ao jejum. Algo que é muito importante também para os idosos é fazer suplementação de magnésio, porque, em geral, essas câimbras acontecem justamente no idoso diabético, que geralmente tem deficiência de magnésio. Então, fazer suplementação de magnésio também vai ajudar e vai evitar essas câimbras, tá? E lembrando sempre que é um período de adaptação ao jejum intermitente. Aos poucos você vai se adaptar, tendo, claro, sempre a orientação do médico e a orientação do nutricionista, tá bom? Quero agradecer aqui no Instagram, Dicas Vandinha, né, que está agradecendo aí a live, né, a Luana fez alguns comentários aí, professor Denilson também, gratidão. Quero dar uma boa noite aqui no Face, Marta Tavares, minha mãe Néria Guiar, Nita Braga, Márcia Abreu, Raquel Barreto, Marinês, aos demais também. Gente, gratidão pela presença de vocês. Quero pedir a vocês que aprenderam nessa live, né? Se essa live foi útil, que você compartilhe essa live. Quem tiver perguntas também, pode colocar aqui, tá bom? Facebook, Instagram. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, como eu falei, jejum intermitente é um assunto que eu já estava para trabalhar com vocês há algum tempo. Mas que a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Hoje, o que eu quis trazer para vocês é essa novidade que vocês precisavam entender, que existe a possibilidade, sim, de reversão de diabetes, e que as 3 estratégias que a gente tem que são comprovadas cientificamente são cirurgia bariátrica, que eu falei das complicações ontem, e que não para se indicar a cirurgia bariátrica. Depende muito do caso, IMC acima de 40, entre 35 e 40, se esse idoso ou se essa pessoa tiver complicações. Lembrando sempre que, em geral, se você tem mais de 65 anos, o médico não vai te indicar cirurgia bariátrica. Lembrando que tem as complicações que eu falei ontem. Então, as melhores estratégias são jejum intermitente e alimentação de baixo carboidrato. A alimentação de baixo carboidrato vai te levar ao jejum intermitente, isso é comprovado cientificamente. Então, se há questionamentos dos profissionais, eles precisam estudar. Então, assim, eu tenho um mundo de livros aqui em casa. Inclusive, se você é profissional de saúde, tem dúvidas, quer debater termos técnicos, né? Juliana, manda para mim os artigos científicos, eu mando. Porque, assim, eu não sou louca, né? Eu sou pesquisadora, não sou louca de chegar aqui e trazer uma proposta para vocês que não seja algo comprovado cientificamente, né? Trabalhei 10 anos em uma universidade, né? Sou pesquisadora, então, assim, o que eu trago é fruto de pesquisa, de comprovação científica, não é de... como eu já expliquei para vocês, né? Semana passada, ensinei na Semana do Natal também, muito que se falou a respeito de alimentação, foram orientações de governo, que se iniciou lá nos Estados Unidos, que não tinha evidência científica nenhuma. E, infelizmente, muito se repete a respeito disso hoje, sem evidência científica. Porque estudos científicos, gente, também tem níveis de estudos científicos, tá? Então, tem estudos científicos que, na verdade, são pesquisas iniciais, vamos dizer assim, tentando traduzir no termo mais simples, são pesquisas iniciais, mas ainda não são evidências, fortes evidências científicas. Então, o que eu trago aqui para vocês é o que tem evidência científica, é o que realmente se chegou à pesquisa final, é isso. Então, então vamos trazer o que realmente já foi comprovado nas pesquisas de alta evidência, tá bom? Então, a gente tem que estudar, a gente tem dúvida, vamos estudar, vamos ler artigos científicos, né? Vamos ler o que a gente tem de novidade, vamos ver o que outros países estão fazendo com comprovação, trazendo a respeito de reversão. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Ontem eu falei com vocês, já antes de fechar a live, que eu ia indicar 3 livros, tá? Um dos livros que eu quero indicar, meus livros, gente, lembrando, eles são todos, assim, bem rasurados, porque, assim, eu aproveito qualquer tempo da minha vida para ler. Se vocês virem aqui em casa, vocês vão ver que eu tenho muito de livros, né? Inclusive, um dia eu vou fazer uns vídeos aqui de casa para vocês. Então, assim, meus livros eu uso na mochila, vou para o plantão, eu uso, eu estou no ônibus, eu uso, eu leio o tempo inteiro. São bem rasuradinhos, né? Então, esse livro, Barriga de Trigo, tá? É um livro que eu indico para vocês lerem. É um livro denso, tem muito termo técnico, tá? Ao final desse livro, para vocês terem noção, são muitas páginas só de artigos científicos. Então, quem tem dúvida, a Juliana está falando besteira, né? Aqui nesse livro, vou contar quantas páginas tem de referência bibliográfica. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Só nesse livro são 11 páginas, tá? De referência bibliográfica de pesquisas que comprovam quanto que o carboidrato faz mal para a nossa saúde, tá bom? Esse livro também do Gary Taubes, Por que Engordamos, também é um livro denso, que também tem muitas referências bibliográficas de pesquisas que foram feitas, tá? Só isso aqui, gente, também deve ter umas 10 páginas, só de referência bibliográfica, tá? Explicando os danos do carboidrato, explicando a importância de alimentação de baixo carboidrato, jejum intermitente, tá? Esse livro também, Eu Consigo Emagrecer. É um livro, vocês vão ver que não é um livro que diretamente está falando de diabetes, mas está falando de diabetes também, porque como eu expliquei para vocês, diabetes e obesidade, a causa é a mesma, que é a resistência à insulina, que é provocado por uma alimentação rica em carboidrato. Então, esse livro também, Eu Consigo Emagrecer, também é um livro com várias referências bibliográficas que também ajudam. Esses são livros best-sellers, mas se a gente for no PubMed, nas bases de dados científicas, a gente vai ter um mundo de artigos científicos que falam o que eu estou dizendo aqui para vocês. Basta realmente os profissionais de saúde sentarem e ter boa vontade para ler e para aprender. Então, o que eu falo aqui não é balela, é comprovação científica, tá bom? Raquel Barreto, gratidão aí pela sua presença. Ângela Silva, também gratidão. Gente, quero agradecer a presença de quem esteve aqui no Instagram. Gratidão pela sua presença. Tenha uma boa noite. Lembrando, então, que semana que vem temos live. Vou falar mais com vocês sobre jejum intermitente para o idoso, tá? A importância, sintomas, várias dúvidas aí que vão vir a respeito do jejum intermitente. Eu vou conversar com vocês a partir de semana que vem, então fiquem atentos, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Uma boa noite. E vocês, pronto, deixa eu finalizar aqui no Instagram. Quem esteve aqui comigo também no Facebook, celular que agarrou, gente. Enfim. Quem esteve aqui no Facebook também, gente, gratidão. Uma boa noite para vocês. Gratidão pela presença de vocês aqui na sexta-feira, né? Sueli aí também que esteve conosco. Comente essa live, o que você aprendeu. Deixa um resuminho aqui do que você aprendeu, um feedback, tá bom? Compartilhe aí nos grupos e quem quiser também, vou baixar essa live, vou colocar no YouTube, você pode pegar o link lá e compartilhar com outros idosos, profissionais e cuidadores, tá bom? E semana que vem, então, nós vamos tirar todas as dúvidas do jejum intermitente, mas hoje vocês já saem daqui sabendo que uma das principais chaves para a reversão do diabetes é o jejum e que eu vou explicar tudo para vocês semana que vem sobre jejum intermitente, tá bom? Forte abraço para vocês, então. Tchau, tchau. E um bom final de semana.